Graça e paz, irmãos. Vamos abrir de novo nossas Bíblias, no capítulo 10 de Êxodo. Vamos ler o mesmo verso que lemos ontem à noite. Êxodo 10, 23. Somente a parte final do verso 23. Porém, os filhos de Israel, todos, tinham luz nas suas habitações. Capítulo 5 de Efésios, versículo 8. Porque outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vamos orar. Querido Pai, nos entregamos mais uma vez ao Senhor nessa noite, confiando-nos às Tuas mãos, confiando-nos à provisão e direção do bendito Espírito Santo, para que nos guie nos caminhos da Tua palavra. Senhor, carecemos de todo o suporte da Tua parte, para que possamos compreender Tua palavra, recebê-la, guardá-la e obedecê-la. Por isso nos dispomos a Ti, para que o Senhor faça esse trabalho de introduzir Tua palavra operante, viva, para dentro dos nossos corações. Ser misericordioso para conosco. Nós Te pedimos confiadamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós ontem à noite começamos enfocando esse assunto de alguns princípios do Senhor aplicados então à nossa vida como famílias. E gostaria de brevemente recordar algumas coisas que falamos para seguirmos hoje. Acima de tudo, nós fomos chamados para sermos as testemunhas do Senhor, filhos da luz. Citamos aquele texto em Êxodo 10, onde diz que enquanto o Senhor julgava aquele povo, aquela nação do Egito, com trevas tão densas e tão profundas que a palavra de Deus diz que eram quase que possíveis de se apalparem, tão densas eram, o Senhor, na sua fidelidade, sempre fiel a si mesmo, Ele manteve o seu povo na terra chamada de Gósen, onde os filhos de Jacó desceram e fizeram habitação, providenciada por José. Naquela região, nas suas habitações, todos tinham luz. É claro que isso é maravilhosamente tipológico, além de literal. O chamamento do Senhor consiste em que nós sejamos reais, vivas, testemunhas de quem Ele é. Deus é luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então, Paulo continua, andai como filhos da luz. Porque não é apenas o que somos que conta, mas, obviamente, aquilo que é resultado do que somos. Somos filhos da luz. Então, andai como filhos da luz. Da mesma maneira, em Gálatas capítulo 5, no verso 24, 25, Paulo diz assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, graças ao Senhor pela posição que nós temos em Cristo. Nós temos que começar por aí, alicerçar aí a nossa fé, porque esse é um fundamento eterno, o que somos em união com Cristo. Mas precisamos ir além disso. Se você conhece bem o ensino, a chamada teologia de Paulo, você sabe que havia duas grandes frases que se complementavam e que resumem tudo o que ele disse.
nas suas 13 epístolas. Uma delas é exatamente em Cristo. Esse é o fundamento sólido sobre o qual o justo vive pela fé, em Cristo. Mas há uma outra frase de imensa importância, que complementava essa visão do Evangelho segundo Paulo. E essa frase é: Cristo em vós. Não apenas nós em Cristo, mas Cristo em nós. Não apenas vivendo no Espírito, mas andando no Espírito. Não apenas sendo filhos da luz, mas andando como filhos da luz. Observa o texto que acabamos de ler em Efésios 5. Então uma coisa é a nossa posição, outra coisa é o nosso andar. E claro, o nosso andar sempre deveria ser, um resultado dessa nossa posição. Então, em primeiro lugar, nosso pedido diante do Senhor, realmente, é que Ele nos abra os olhos para ver quem somos. Não apenas como indivíduos, mas o nosso foco aqui, particular desse final de semana, quem somos no nosso chamamento como famílias cristãs. A esse texto, mesmo que tipológico, né, de Êxodo 10, vai nos ajudar tanto, essa frase tão linda. Os filhos de Israel, se referindo então ao povo da aliança, um tipo, uma figura da igreja. Eles eram a igreja no Velho Testamento, né? Hoje o Israel de Deus é esse corpo composto de judeus e gentios indistintamente. Mas então, naquela figura, os filhos de Israel, todos, tinham luz nas suas moradas. Esse é o propósito do Senhor para nós. No Evangelho de João tem 3 grandes ênfases, numa das abordagens possíveis também naquele lindo Evangelho. Capítulo 1 a 8, a 8:12, a 8:11 na verdade, depois do 8:12 até o final do capítulo 12, depois do capítulo 13 até o final do capítulo 21. 3 grandes sessões. As ênfases de João são vida, luz e amor, nessa ordem. E é muito interessante. Quando você começa essa primeira sessão, vida, você vê a vida em Cristo. A vida estava nele, somente nele. E a vida era a luz dos homens. Mas quando você termina a primeira sessão, ali no capítulo 7, versos 37 a 39, nosso Senhor vai dizer assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior. Então agora não apenas a vida estava nele, mas a mesma vida está agora naqueles que creem nele. Você vê a mensagem de João? Olha o que acontece na segunda sessão. Segunda sessão, capítulo 8, versículo 12 do Evangelho de João. Nosso Senhor disse assim: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas no capítulo 12, ele diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que vos torneis filhos da luz. Então agora não apenas eu sou a luz do mundo, nosso Senhor, mas agora os filhos da luz. Não apenas a luz nele, mas a luz em nós. Agora veja a terceira sessão. Capítulo 13 de João inicia a terceira sessão. E diz assim: que o Senhor, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque Ele é a encarnação do amor de Deus. Mas essa sessão final, no capítulo 21, termina com o Senhor dizendo assim para Pedro: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então de novo você vê o mesmo princípio. Primeiro a vida nele e os rios de água viva em nós. Depois a luz nele e a luz em nós, os filhos da luz. E depois o amor nele, porque ele é o amor, amou os seus até o fim. Mas agora o amor em Pedro. Então esse é o propósito da nossa vida de união com Cristo. Tudo o que Cristo é. João diz assim: tal como Ele é, também nós somos neste mundo. E essa mensagem rege todos os escritos de João. Por isso eles são tão especiais. 5 escritos, com um único tema. Evangelho de João, 3 epístolas e o Apocalipse. Interessante que nós abrimos o Apocalipse e ficamos mais espantados com os gafanhotos e com as bestas do que com o cordeiro, né? Muitas vezes. Quando nós olhamos para os gafanhotos e para as bestas, nossos olhos até se arregalam, mas nem tanto com relação ao cordeiro. Mas o grande tema de Apocalipse é o mesmo de todos os escritos de João. É a vida de união com Cristo.
é que nós pertencemos a Ele. É aquilo que Ele é, nós somos. Os seguidores do Cordeiro por onde quer que Ele vá. Então, irmãos, esse é nosso chamamento. E precisamos que nosso Senhor abra os nossos olhos para vermos que grande chamamento temos, então, como famílias. Quando nós enfocamos ontem um pouco sobre a Epístola aos Efésios, nós vimos que esse livro se divide em algumas seções. Também é uma das, pelo menos 3 outras abordagens para se estudar esse profundo livro. Esse livro de tanta revelação, de tantos superlativos. E uma delas nós colocamos ontem, para nos ajudar a entender onde está a seção sobre família dentro da Epístola aos Efésios. Então, ainda repetindo brevemente o que falamos ontem, somente as seções. Ontem nós dissemos que Efésios capítulo 1 até o capítulo 2, verso 10, tem um foco a respeito da nossa nova vida em Cristo. E ali fala a respeito então de toda a sorte de bênção espiritual que nós recebemos em Cristo e descreve numa sequência maravilhosa, muitas delas, a eleição, a predestinação, a redenção, a revelação, o selo do Espírito e etc. Então, a nova vida que temos em Cristo. Depois, no capítulo 2, verso 11, introduz uma segunda seção, que também vai nos dizer que em Cristo, Deus nos deu mais do que uma nova vida. Que em Cristo, Deus criou uma nova sociedade. Então, no capítulo 2, verso 11, até o capítulo 4, ou 3, 21, último verso do capítulo 3, nós temos essa seção da nova sociedade de Deus. Qual é a nova sociedade de Deus? Deus em Cristo criou uma nova sociedade, uma invasão celestial na terra. Essa é a visão bíblica da igreja. Filipenses 3, 21, Paulo fala assim, nossa pátria, ou nossa cidadania, ou nossa origem, é a ideia lá, pátria, cidadania, está, não é esteve, é está. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Essa palavra cidadania, está nos céus, mostra que a igreja, dentro do ponto de vista de Deus, ela é uma invasão do reino celestial na terra. Por isso nosso Senhor Jesus conversou com Natanael sobre aquela escada de Jacó. Figura dele mesmo, segundo ele disse, sobre a qual anjos de Deus subiam e desciam. Era a figura do nosso Senhor Jesus, como sendo a verdadeira escada de Jacó sobre o Filho do Homem. Anjos de Deus subindo e descendo. Porque então ele traria a realidade de tudo que o reino celestial é para um testemunho na terra. Aliás, a frase reino dos céus não significa apenas essa esfera celestial do reino de Deus, digamos assim. A palavra reino dos céus, como é usada em Mateus tantas vezes, se refere à esfera terrena do reino de Deus. Por isso nosso Senhor Jesus falou sobre entrar no reino dos céus, sobre o caráter dos cidadãos do reino dos céus, nas chamadas bem-aventuranças. Compreende, irmãos? Então o reino dos céus não está nos céus, o reino dos céus está na terra. E nós somos aqueles que pertencem a este reino, filhos do reino, filhos da luz. Por isso nós falamos ontem, usando aquela figura daquela lagoa serena, no qual um céu estrelado e precioso pode ser contemplado. Esse deveria ser a igreja. Quando se olhar para baixo, quando se olhar para a igreja, quando outros olharem para nós, deveriam ver os estatutos do reino do céu, a atmosfera do reino do céu. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos traz a realidade do reino dos céus, não é? Por isso há uma chavezinha, quem sabe vamos entrar aí um pouco em mais detalhes nessa noite. Há uma chavezinha importantíssima na Epístola aos Efésios, que vem ali colocada de uma maneira singela antes da introdução do assunto da família, no capítulo 5, verso 22. E sabe qual é? É o capítulo 5, verso 18, que diz assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está aí, irmãos. Como nós falamos ontem, não tem estratégia, não tem mecanismo, não tem método para se viver uma vida familiar saudável. Aí está a chave, a única chave. Enchei-vos do Espírito. Essa é a chave para vivermos uma vida familiar adequada. Por quê?
Há um princípio tão precioso que gostaria que nós pensássemos um pouquinho nele. 1 Coríntios 12:3, que diz que o Espírito Santo enviado do céu, que habita em nós, mas que além de habitar, deve nos encher. Então diz que é o Espírito Santo enviado do céu que nos traz a realidade espiritual do encabeçamento de Cristo. Quando Pedro diz assim, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, estando sempre prontos para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, só uma maneira de Cristo ser santificado como o Senhor nos nossos corações. E essa maneira, digamos assim, é sermos cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o único responsável e capaz de trazer o senhorio prático de Cristo para os nossos corações e para a vida das suas assembleias. Irmãos, quanto precisamos honrar o Espírito Santo. Por isso, se você der um passo para trás aí na mesma epístola aos Efésios e sair do 5:18 e for por 4:30, é a próxima menção anterior aí, andando para trás, é a menção anterior, imediatamente anterior ao Espírito, do capítulo 5, verso 18. A anterior é o capítulo 4, verso 30, que diz exatamente assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Sabe o que acontece entre o capítulo 4, versículo 30, e o capítulo 5, versículo 18? Essas duas menções ao Espírito, sabe o que acontece entre elas? O 4:30 diz, e não entristeçais o Espírito. O 5:18 diz, enchei-vos o Espírito. E sabe o que está nesse intervalo aí? Tudo aquilo que entristece e tudo aquilo que honra o Espírito Santo. É um segredo aí. Nós queremos saber o que o entristece, queremos saber o que o honra, nós temos que conhecer essa seção. Está entre essas duas menções. A palavra Espírito aparece na carta aos Efésios 11 vezes. Você que tem estudado essa epístola devia buscá-las. Quais são as 11 menções ao Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem estabelece o senhorio de Cristo na nossa vida individual, familiar e na vida da igreja. Então 1 Coríntios 12:3 vai dizer assim, ninguém que falando pelo Espírito diz, Jesus é anátema. Por outro lado, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você viu, irmão? Porque o Espírito Santo é o agente que torna possível na prática nós vivermos e andarmos no Espírito. Em outras palavras, recebermos o encabeçamento de Cristo. Por isso é tão importante como famílias, como assembleias, nós aprendemos a orar buscando a mente de Cristo. O que é chamado de oração corporativa. Na vida das famílias a mesma coisa. Marido e mulher. Aprendendo a orar juntos, buscando a mente de Cristo na vida familiar. Irmão, existe algum tipo de técnica para criar filho? Qual é a técnica? Você é capaz de escrever um manual? Todos os que escreveram falharam. Não existe manual para se criar filhos. Nós precisamos ser cheios do espírito de sabedoria e de revelação. Então a única chave para vivermos vidas familiares saudáveis é essa de Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. E creio que os irmãos que têm estudado essa epístola conhecem o sentido desse versículo, né? Ali há muitos detalhes em termos do sentido dessa palavra. Se você examinar o texto original, não é nosso propósito aqui. Vamos deixar esse assunto mais acadêmico de lado. Mas a ideia é que nós devemos estar sendo, é um contínuo. Não é um ato definido e pontual, mas é um contínuo, estar sendo enchidos do Espírito Santo. Essa é a ideia lá. A mesma ideia de Paulo em Coríntios 12, versículo 12 e 13. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Primeiro ele diz que nós estamos no Espírito, e depois ele diz que a todos nós foi dado beber do Espírito Santo. Os irmãos percebem que isso fala muito para nós sobre o grande problema das nossas vidas cristãs, quando elas não estão desenvolvendo. Qual é o motivo disso? Não é que nós não tenhamos sido feitos habitação do Espírito. Se nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos selados com o Espírito Santo. Mas isso é um estágio inicial da bênção de Deus. Há algo mais. Nós agora precisamos aprender a
andar no Espírito, sendo cheios do Espírito, discernindo o ensino da unção que vem do Santo e que nos ensina todas as coisas. 1 João capítulo 2, que é verdadeira, não é falsa. A unção que nos ensina a permanecer nele, como diz João, em união com Cristo. Então, irmãos, esse é o segredo único, a chave, para vivermos uma vida familiar que seja testemunho para Deus. Só há essa chave. Só há esse método, entre aspas, que na verdade não é método nenhum. Não é? Não apenas estar no Espírito. Imagine um tanque, para você tentar compreender a figura. Estar no Espírito, o ato soberano de Deus. Ele nos colocou. Ele nos colocou em Cristo e Ele nos colocou no Espírito. Coríntios 6 é muito claro. Mais foste santificados, mais foste justificados no Espírito do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Então, Romanos capítulo 8, vós já estáis no Espírito, se o Espírito habita em vós, não é? Então, Deus soberanamente já nos pôs nessa esfera que nós antes não conhecíamos. Onde estávamos nós? Na carne. Deus maravilhosamente, por causa da salvação em Cristo, nos pôs no Espírito, ou no reino do Espírito, na atmosfera do Espírito, agora com condição de conhecer as coisas do Espírito, de tocar as coisas do Espírito. Nós nascemos do Espírito, não é? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então já fomos postos nessa esfera. É como você entrar no tanque, você já está lá. Mas agora que já estamos lá, qual é a nossa responsabilidade? O ato soberano de Deus foi nos colocar no tanque, no Espírito. Agora, qual é a nossa responsabilidade diante desse ato soberano de Deus? 1 Coríntios 12, 13. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, para usar a figura, nós não precisamos apenas da água ao redor de nós. Nós precisamos da mesma água dentro de nós. A grande falha de muitos de nós é que nós estamos na água, mas a água não está em nós. Esse é Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, precisamos aprender diante do Senhor o que significa isso e como nós podemos ser cheios do Espírito. Há muitas expressões desse como na carta aos Efésios. Na própria sequência do texto diz: sujeitando-vos uns aos outros, louvando a Deus com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo. Não é? São maneiras de estarmos sendo cheios do Espírito, para que então possamos entrar na esfera do que é dito aí em Efésios 5, 22. Vamos entrar agora nesse texto, Efésios 5, 21 em diante. Vamos a partir do verso 21, porque ali está um princípio central. Apenas então para nos localizarmos de novo, no verso 22, que você deve estar vendo aí na sua Bíblia, inicia a seção Novos Relacionamentos. Então Deus nos deu uma nova vida em Cristo, falamos, até o capítulo 2, verso 10, a ênfase é essa. Depois Ele criou um novo homem em Cristo, uma nova sociedade de Deus, que é chamada de novo homem, aqui em Efésios. Depois Ele nos deu novos padrões, já falamos ontem, que começa no capítulo 4, versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E quais são esses padrões? Amor, unidade, diversidade, maturidade, pureza. Todos esses padrões estão aí, nessa sessão. E agora no capítulo 5, verso 22, ele inicia a última sessão. Novos relacionamentos. Nova vida, nova sociedade, que é o novo homem, novos padrões e novos relacionamentos. Vamos guardar então a chave do versículo 18, sem a qual nada do que está escrito aqui pode ser realidade. Porque é Ele, é o bendito Espírito Santo, no qual nós já estamos e do qual nós devemos aprender a beber. É Ele que nos capacitará para vivermos vidas encabeçadas por Cristo mesmo. Então o versículo 21 coloca um princípio geral. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, mais uma vez, essa pequena divisão, esse subtítulo que possivelmente sua Bíblia contenha, sobre o lar cristão, em negrito, creio que você já sabe,
que essas inscrições não são inspiradas, não fazem parte do texto original. Então, mais uma vez, essa subdivisão entre os versos 21 e 22 foi mal colocada. Porque o versículo 22, ele é um prolongamento exato do versículo 21. E deveria estar junto dele sem essa subdivisão. Já que o texto, na verdade, diz assim: sujeitando-vos, princípio geral, uns aos outros. Então aqui não tem marido, mulher, pai, filho, é uns aos outros. Se aplica a todos nós no corpo de Cristo, independente de quem somos. Independente de sermos pais, de sermos filhos, de sermos maridos ou sermos esposas. É um princípio que rege a saúde do corpo de Cristo. E daqui a pouco vamos falar o porquê disso. Então ele enuncia esse princípio geral, sujeitando-vos uns aos outros. Mas preste atenção, o verso não terminou. Ele continua, no temor de Cristo. Isso significa que nós não temos uma, podemos dizer, submissão cega. Mas nós nos submetemos uns aos outros no temor de Cristo, por causa de Cristo, com o entendimento que Cristo está ali. Obviamente nós não vamos nos submeter onde não reconhecemos que Cristo está, porque a nossa submissão é no temor de Cristo, não é a instituições, não é a homens, não é a organizações. Nossa responsabilidade de submissão é a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então o princípio geral, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No texto original, o versículo 22 começa assim: as mulheres aos seus maridos. Então nós vamos retirar a frase, sejam submissas, que foi um acréscimo do tradutor, correto, um bom acréscimo, porque ele reforçou a ideia do versículo 21. Mas se você ler aí, as mulheres aos seus maridos, você percebe que ele não precisou repetir o princípio, porque o princípio já estava no versículo 21. O princípio já foi colocado de maneira geral. É sujeitando todos nós, uns aos outros, em geral. Agora ele vai fazer aplicações particulares dentro do geral. Aí ele diz, as mulheres aos seus maridos. Depois ele vai para o assunto da obediência no capítulo 6, e diz, os filhos aos seus pais. Só que para mulheres ele usa a palavra submissão, e para os filhos ele usa a palavra obediência. Muito interessante. Há uma diferença entre submissão e obediência. Creio que é importante de ser compreendida, para nos ajudar nesse assunto diante de Deus e mesmo nas nossas relações familiares. E uma ilustração, creio que vai nos ajudar muito. Uma ilustração verídica. Uma família de budistas chineses, budistas de tradição, o pai dessa família colocou para todos os seus filhos que se por algum motivo, algum dia, algum deles confessasse a fé em Jesus Cristo, ele seria açoitado e expulso da família. Um dia um dos filhos, um jovem, creu no Senhor. Então ele estava agora em grande conflito. Como ele iria resolver esse assunto dentro da sua família? Então sabe o que ele fez? Ele chegou em casa, buscou uma vara que o seu pai tinha guardado atrás da porta, e ele tomou essa vara, buscou o seu pai, colocou essa vara na mão do seu pai e disse, pai, hoje eu criei no Senhor Jesus. Então você está no seu direito de fazer o que você quiser comigo. Esse jovem compreendeu, tão ainda novo na sua relação com o Senhor, a diferença entre submissão e obediência. Nós devemos obediência irrestrita ao nosso Senhor Jesus. Pedro disse assim, mais importa obedecer, não submeter, mas obedecer. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas quando esse jovem toma essa vara e entrega na mão do seu pai, ele estava sendo submisso ao seu pai. Essa é a diferença entre submissão e obediência. Nós devemos uma obediência irrestrita ao nosso Senhor, mas nós devemos submissão em muitas esferas e não podemos desrespeitá-las. Submissão a autoridades constituídas. Quando Pedro se colocou diante daquelas autoridades constituídas, ele estava em submissão a elas. Em tanta submissão, que ele foi açoitado por causa dessa submissão. E saiu dali regozijante de ser considerado digno de sofrer essas afrontas
por causa do nome de Jesus. Ele não desrespeitou e foi insubmisso àquelas autoridades, mas ele não as obedeceu. Quando ele disse, jamais podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Foi isso que ele disse diante das autoridades. Isso não é insubmissão, é obediência a Cristo e submissão às autoridades. A atitude de Pedro foi exatamente a atitude desse jovem. Pedro, como que tomou a vara, deu na mão das autoridades e disse, podem nos açoitar, nós somos submissos a vocês, mas nós vamos obedecer a Deus. Então, a palavra aplicada aqui, nesse sentido geral, no versículo 21, é essa submissão. E por quê? Por que esse geral no versículo 21? Porque, irmãos, submissão é o grande princípio bíblico de proteção. Nós temos perdido tanto do vigor do corpo de Cristo, porque nós temos entendido mal esse assunto de submissão. Muito mal. Tremendamente mal. Há um outro testemunho verdadeiro, maravilhoso, de um famoso evangelista do passado chamado Charles Studd. Há uma biografia muito linda desse irmão. E diz que esse irmão, quando ele ia a certa localidade, ele fazia uma pergunta muito importante. Quando ele chegava diante de um grupo de irmãos que já ali se reuniam. A pergunta dele era a seguinte: quais são as pessoas que o Senhor tem constituído para que sejam expressão da autoridade dele neste local? Porque então a elas eu quero me submeter. Que coração maravilhoso, não é, irmãos? Como nós teríamos uma condição da vida da igreja diferente se essa fosse nossa situação. Não é uma submissão cega, porque veja o que esse irmão disse. Não é aqueles que são considerados autoridade de alguma maneira, mas aqueles que podem realmente refletir a autoridade de Cristo entre os irmãos. Por causa do quanto Cristo tem sido formado na vida dessas pessoas. Então esse espírito submisso foi tão maravilhosamente característico da vida do nosso Senhor Jesus. Então esse versículo 21 é uma chave maravilhosa para introduzir tudo o que vem depois, com relação a maridos e mulheres, a filhos e pais. Então esse é o princípio geral, sujeitando-vos uns aos outros. Ainda vamos usar uma aplicação a mais aqui para isso ficar bem claro. E por favor, abra bem o seu ouvido, para você não dizer que eu andei mais de 1000 quilômetros para vir pregar heresia aqui em Goiânia. Então abre bem o seu ouvido. No sentido geral, falando de maneira geral, os maridos, no temor de Cristo, também precisam aprender a ser submissos às suas esposas. E o que isso significa então? Vamos elucidar isso. Significa que se, então aí é um se bem grande, se a voz de Cristo foi reconhecida através da voz de nossas esposas, então nós vamos nos submeter à voz de Cristo, que Ele nos deu o privilégio de reconhecer na vida das nossas esposas. Mas esse é um se muito grande, não é? Porque você sabe que a primeira voz da primeira esposa na Bíblia causou um grande problema. E aquele homem se submeteu a ela, não é? Então seja muito cuidadoso com esse princípio. Não leve nem para um lado e nem para o outro lado, não é? Porque a nossa submissão é no temor de Cristo, não é no temor de nossas esposas. E na verdade não é nem as esposas no temor dos seus maridos, é no temor de Cristo. Então a voz de Cristo sendo reconhecida onde ela aparecer. E nós então nos submetendo, porque nós podemos dizer: Senhor, foi o Senhor mesmo que falou ao meu coração. Mas que isso seja claro de alguma maneira, né? Então esse é o princípio geral, versículo 21. No temor de Cristo. Agora ele entra nas aplicações. Ontem nós falamos, vou repetir aqui por causa da importância, que nessa sessão tão curta, verso 22 até o verso 32, 6 vezes a palavra igreja aparece. Não é significativo? Numa carta de 6 capítulos, onde 9 vezes aparece a palavra igreja. O Espírito Santo tomar 6 vezes a palavra igreja e colocar dentro desse texto de 22 a 32, é claro que isso não é ocasional. E nós já explicamos o porquê, é muito claro no texto, não é? Porque o Espírito Santo vai fazer essa combinação maravilhosa. Cristo, marido,
esposa e igreja. Cristo, marido, esposa, igreja o tempo todo. Esse texto é tão imiscuído nesses assuntos, irmãos, que num dado momento você não sabe se a palavra está se referindo naquela frase ao marido, marido ou ao marido Cristo. De tão intrincado que é esse assunto nessa pequena sessão. Tão maravilhoso. Então, 6 vezes a palavra igreja aparece aí. E em todo o tempo o contraste está, claro, com relação à esposa no relacionamento conjugal. Então, versículo 23 diz assim: as mulheres sejam submissas, né? Poderíamos então, já explicamos, tirar aí, porque o princípio já veio lá do verso 21, aos seus próprios maridos. Olha, o mesmo detalhe aqui do verso 21 aparece no 22, como ao Senhor. É só uma outra maneira de dizer o que diz o verso 21, no temor de Cristo, é a mesma coisa. Então você vê que, de fato, não é as mulheres aos seus maridos, porque eles são os maridos, mas é mulheres aos seus maridos como ao Senhor. Então esse como ao Senhor faz toda a diferença. E é tão importante ser bem visto, bem cultivado, não é? Nas nossas vidas conjugais. Depois ele continua, porque o marido é o cabeça da mulher. Agora, antes de entrar nesse assunto, marido, cabeça da mulher, há um outro detalhe importante de compartilharmos aqui. Quantas vezes a palavra cabeça aparece em Efésios? 3 vezes. Se ela está colocada aqui dentro do nosso contexto, você sabe que a palavra cabeça aqui é importante, porque está falando da ordem de Deus, não é? Dentro do lar. Então nós precisamos dar uma olhada nessa palavra em Efésios, porque não é a primeira vez que ela aparece. E sabe o que nós vamos ganhar aqui? Quando nós olhamos as 2 outras vezes, nós vamos entender o sentido de cabeça. Então, a mesma analogia que é feita com relação a Cristo aqui, obviamente vai se aplicar aos outros textos, porque Cristo é um único cabeça. Só que, segundo Efésios, ele é cabeça em 3 sentidos e em 3 aspectos. Vamos ver qual é. E vamos destacar esse que está aqui dentro da seção família, que é, de certa forma, o que mais nos interessa para o momento, né? Mas então vamos lá, vamos buscar essas menções. Olha onde está a primeira delas. Efésios capítulo 1, vamos ler os versos 21 a 23. Você sabe o que vem falando nos versículos anteriores, nessa oração de Paulo. Aí ele diz assim, que Deus colocou a Cristo, verso 21 do capítulo 1, acima de todo principado e potestade e poder. Observe essa palavra poder aí. E domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser, e agora aqui está a primeira menção da palavra em Efésios, o cabeça. Para ser o cabeça sobre todas as coisas. E aqui de novo está a igreja junto, na menção do cabeça. O deu à igreja, a qual é o seu corpo e a plenitude. A ideia aqui é completação, ou complemento, daquele que a tudo enche em todas as coisas. O contexto vai deixar claro que a primeira menção do Senhor Jesus como cabeça na Epístola aos Efésios tem a ver com o cabeça que governa. O cabeça, autoridade. O cabeça que tem todo o poder. Está muito claro no texto, não é? Sobre todo o principado e potestade, sobre todo o nome, não só nesse século, mas também no vindouro, pois todas as coisas debaixo dos seus pés. Então cabeça aí é governo, cabeça aí é poder, cabeça aí é autoridade. Isso nos interessa muito. Nós vamos ver já por quê. Vamos para a segunda menção. Olha o capítulo 4. Capítulo 4. Versículos 14 e 15. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Você vê que não tem nada a ver com poder aqui, tem a ver com crescimento. Todo o contexto, desde o verso 12. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Aqui é a segunda vez. Cabeça em Efésios. Cristo. E de novo o corpo está junto.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A segunda menção de Cristo como cabeça em Efésios tem a ver com edificação. Não tem a ver com autoridade, poder, governo. Tem a ver com edificação, ou crescimento, como nós vimos aí. Muito claro. Agora vamos para a terceira e ver qual é a ênfase do contexto. Efésios 5, 23, onde acabamos de ler. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça. E aqui está a última menção da carta. Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. E agora a cabeça aqui não tem a ver com autoridade, não tem a ver com crescimento, nem com edificação, mas tem a ver com salvação. A palavra salvador usado aqui, soter no original, é salvador mesmo. Fala de um libertador, fala de um preservador, fala de um mantenedor. Cristo é o salvador do corpo. 3 ênfases maravilhosas, irmãos. Vamos de novo agora tomá-las juntamente. Em que sentidos Cristo é o cabeça da igreja? Se extrapolarmos para a analogia de Efésios 5, está aí muito claro, Efésios 5, 23, assim como Cristo é cabeça da igreja, o marido é cabeça da mulher. Então nós temos toda a autoridade do Espírito Santo para extrapolar essa analogia, porque Ele a fez, o Espírito Santo. Cristo, cabeça da igreja, o marido, cabeça da mulher. Então em que sentidos Cristo é o cabeça da igreja? Isso vai tocar diretamente a nós, maridos, na nossa relação conjugal. Em primeiro lugar, já vimos governo, não é? Nós temos uma responsabilidade imensa, pesada, diante do Senhor, que só pode ser exercida através dele mesmo, pelo Espírito, de sermos representantes do único que é autoridade nesse universo. Romanos capítulo 13 deixa muito claro que não há autoridade que não proceda de Deus. Porque o ensino da palavra de Deus é que Deus é a única fonte de autoridade. Onde Deus está, há autoridade. Onde Deus não está, não há autoridade. Autoridade não é voz grossa, autoridade não é se posicionar assim ou assim, autoridade não é bom senso, autoridade é a mente de Deus, é a presença de Deus, é o que Deus é o que Cristo é o governo de Cristo, a vontade de Cristo. Isso representa a autoridade. Onde está a autoridade de Deus? É onde a vontade de Deus é feita. Onde está o reino de Deus? Mateus capítulo 6. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, irmãos, quanto tremor e temor deveria gerar em nós, maridos, esse primeiro grande assunto. Cristo encabeça a igreja. E Ele nos fez para sermos, naquela esfera que Ele nos confiou, a nossa família, uma expressão daquilo que Ele é, no sentido de governo para a sua igreja. Nós somos responsáveis de refletir isso. Se nós nos omitirmos, o lugar fica vazio. Porque nunca, em hipótese nenhuma e por motivo nenhum, uma mulher poderia assumir essa função. Porque ela não é uma função delegada por Deus. Então, irmãos, quanto vazio de autoridade de Deus nós temos visto nos lares. Há maridos que não cuidam de suas esposas, que não instruem os seus filhos na disciplina do Senhor, no temor do Senhor. Um vácuo de autoridade. O motivo é um só. É que essa própria vida não compreendeu, 1 Coríntios 11:3, Cristo é o cabeça de todo homem. Se você buscar além de Efésios a palavra cabeça, você vai ficar muito impressionado. É dito que Cristo é o cabeça de todo principado. É dito que Cristo é o cabeça de todo varão, já citamos Coríntios 11. É dito que Cristo é o cabeça da igreja, não é? Então, a 1 Coríntios 11:3, Paulo diz assim, eu quero que saibais, olha a ênfase dele, como que dizendo, olha, acordem, despertem, peçam ao Senhor que abra os seus olhos, eu quero que saibais, ser Cristo, o cabeça de todo homem. Que coisa maravilhosa. Ele não está falando aqui de principado e potestade, nem da igreja, agora ele particularizou, porque esse é o assunto de Coríntios 11, por isso menciona ali a questão do uso do véu, como sinal de autoridade. Um sinal interessante, maravilhoso, importante, que é testemunho de coisas celestiais. Não é questão de um pano sobre a cabeça,
Ele tem uma realidade espiritual e celestial, não é? Então, esse é o assunto de Coríntios 11. Quero que saibais, Cristo é o cabeça de todo homem. Que frase! Então é aí que Efésios começa. Cristo foi dado como cabeça da igreja, poder. Agora, por favor, irmãos, me acompanhem aqui. Vamos abrir um parênteses interessante para meditarmos juntos. Você sabe que na história da igreja, isso inclui o chamado catolicismo, o que se chama catolicismo romano. Os chamados votos monásticos, eles se centralizam em 3 pontos interessantes. Um deles toca essa questão de autoridade e de poder. Por isso nós estamos mencionando aqui. Vamos pensar um pouquinho sobre eles, que creio que será de ajuda para nós. Quais são os 3 votos monásticos? Você conhece? O primeiro voto tem a ver com poder. Então, para que se faça uma abstinência do poder, o voto é chamado de voto de obediência. Esse é o primeiro voto monástico. Então, quando alguém se candidata a entrar naquelas ordens monásticas, ele vai fazer esse primeiro voto, o voto de obediência. Ele se determina a obedecer em todas as coisas, não importam quais elas sejam. É um voto absoluto, o voto de obediência. Para que então a questão do poder não seja usada de uma maneira inadequada. Essa é a ideia, dentro do monasticismo. Há um segundo voto, são 3 votos que são feitos. O segundo voto tem a ver com bens, ou tem a ver com dinheiro. E é muito claro, então, esse voto é o voto de pobreza. Então, jogamos fora tudo que temos, vendemos tudo, voto de pobreza. É essa maneira como, na ideia monástica, tradicional, se deve lidar com bens, ou com dinheiro. E há um terceiro e último voto que acompanha a esse. E esse voto está ligado à questão sexual. E é o voto de castidade. Então, o voto de obediência, voto de pobreza e o voto de castidade. De onde veio isso? De uma interpretação limitada da maneira de se lidar com esses assuntos dentro da perspectiva do Senhor e da real perspectiva bíblica. Então, vamos entender qual seria a perspectiva bíblica, para que o Senhor nos ajude a meditar um pouco nessa tríade tão interessante, que toca a nós profundamente como famílias. Primeiro, se com relação a poder, o voto a ser feito não é o voto de obediência, então qual é o voto bíblico? Qual seria o ensino do Senhor? Como lidar com o poder? Então, creio que nós poderíamos chamá-lo de voto de serviço, e não voto de obediência. Por que voto de serviço? Porque segundo o ensino da palavra, todo esse poder, irmãos, de certa forma, todos nós temos poder conferido por Deus. Todos que são maridos têm poder, todos que são mães têm poder, todos que são mães, não é? Todos que são patrões têm poder. Nós lidamos com poder o tempo todo em esferas bem diferentes, não é? Agora, qual a finalidade de Deus em nos delegar, digamos assim, poder? É para que nós possamos servir. Esse foi o nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus se ajoelha, cremos assim, não é? Olhando a figura de João 13, embora não diga especificamente, o Senhor tira sua vestidura de cima, cinge-se com uma toalha, deita a água numa bacia e passa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas quando ele conclui, ele diz assim: eu sou o Senhor e o Mestre. Você vê? Onde estava o Senhor e o Mestre? Lavando os pés dos seus discípulos. Como nós devemos lidar com o poder? Colocando o poder a serviço. Isso foi o que o nosso Senhor fez. E não nos eximindo do poder, mas colocando o poder a serviço. Como nós poderíamos ajustar o segundo voto com relação a bens? Será que o ensino bíblico é que todos nós deveremos vender tudo que temos? Nós sabemos que não. Então, qual seria o voto consistente, bíblico? Se não é o voto de pobreza, qual é? Cremos que seria o voto de simplicidade. Nós deveríamos receber aquilo que o Senhor nos tem dado, sejam eles bens, sejam eles dinheiro, e vivermos com eles de maneira simples. O que significa viver de maneira simples? Não ser, em nenhum sentido, dominado por eles. Voto de simplicidade. O terceiro voto, ligado à questão, então, sexual.
Será que o desejo de Deus é que todos nós façamos votos de castidade? Parece que não. Esse não é o ensino da palavra. Então, como nós devemos lidar com esse assunto? Voto de fidelidade. Esse é o voto bíblico, para que nós lidemos com esse assunto de maneira agradável ao Senhor. Então, com relação ao poder, voto de serviço. Com relação a bens, voto de simplicidade. Com relação à vida sexual, voto de fidelidade. Então, nós estaríamos ajustados e conferindo para aquilo que o Senhor realmente nos chamou. Então, fechando parêntese, a primeira menção do Senhor Jesus como cabeça no capítulo 1 é poder. Poder, autoridade. E nós deveríamos aprender então, diante do Senhor, aos pés dele, essa primeira grande lição. Nós, maridos em especial, deveríamos exercer a autoridade de Deus a serviço de nossa esposa e nossos filhos, aqueles que nos foram confiados. Poder, cabeça da igreja, cabeça da mulher. Poder, primeiro sentido, autoridade, governo. O segundo sentido, Efésios 4, nós já lemos, edificação. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo, cabeça da igreja. Marido, o cabeça da mulher. Qual a nossa segunda preocupação? Para refletirmos Cristo como cabeça. Edificação. Deveríamos cuidar de nossas esposas e de nossos filhos, nessa balança tão equilibrada do versículo 25 do capítulo 4. Seguindo a verdade em amor. Que equilíbrio maravilhoso. Todas as vezes que nós despendemos para esse lado do amor, nós tornamos o assunto bastante problemático. Somos muitas vezes complacentes, não confrontamos nada, não nos posicionamos, tudo em nome do amor, porque Deus ama, porque Deus é amor, e porque pelo amor, no final, tudo vai dar certo. Não é? E no final, tudo dá errado. Porque nós precisamos equilibrar o amor com a verdade. Amor sem verdade é leviandade. E verdade sem amor é legalismo. São dois extremos. Nós não podemos ser nem levianos e nem legalistas. Mas seguindo a verdade em amor, um equilíbrio divino. O Senhor Jesus era cheio de graça, porque Ele é a encarnação do amor de Deus. E cheio de verdade, porque Ele é a encarnação da luz de Deus. Graça e verdade. Então, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Nós deveríamos fornecer para as nossas esposas e filhos verdade e amor. Sempre. Incondicionalmente. Então esse é o segundo aspecto importante a aprendermos com Cristo. Verdade em amor. Agora vamos para o nosso contexto de maior interesse, que é o versículo 23 do capítulo 5. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador. Então, como já vimos, a ênfase lá na primeira menção é autoridade, na segunda menção é edificação ou crescimento, e na terceira menção é salvação. Que linda menção, irmãos. Muito especial, só acontece nesse texto. Cristo é salvador daqueles que Ele já salvou. Como é que podemos explicar isso? Cristo salvador do mundo, todos nós entendemos. Mas Cristo salvador do corpo, como nós vamos entender? Salvador dos que já são salvos. Onde está a explicação? Versículo 29. Porque a ideia de Salvador aqui, já falamos, é libertador. É aquele que provê. E está muito bem explicado no versículo 29. Como que Cristo salva o seu corpo? Como que Cristo salva a igreja? Num certo sentido, os que já são salvos. Né? Mas salvos no primeiro sentido. Há um outro sentido que nós precisamos ser salvos. E sabe qual é? Verso 29. Que verso precioso. Ninguém jamais odiou sua própria carne. Cristo é salvador do seu corpo. Ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Depois nós vamos analisar essas palavras, vamos ficar na sequência do texto. É assim que Cristo salva seu corpo, aqui no contexto. Ele salva alimentando e Ele salva cuidando. Depois nós vamos examinar essas duas palavras. Qual é o sentido delas? Porque essa responsabilidade que cai sobre os ombros nossos como maridos.
Nós estamos aqui muito claramente responsabilizados pelo nosso Senhor de salvarmos as nossas esposas, alimentando e cuidando delas. Agora, cuidado, alimentar aqui não é só trabalhar e colocar a comida na mesa. É um alimentar mais amplo do que esse a maioria dos maridos e pais fazem, não é? Então vamos lá, vamos seguir o texto, versículo 23. Sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Agora, depois desse verbo amou, vem mais 3 verbos, que são a prova e o significado desse amor, que não é um amor platônico, mas um amor que se mostrou em atos. Romanos 5 diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Então aqui diz, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e agora temos 3 expressões aqui. Primeiro, a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, que palavra forte. Essa aqui é uma palavra particular no uso de Paulo para falar sobre entrega redentora, para falar sobre entrega sacrificial. Romanos 4, 25, ele fala assim, Cristo foi entregue, a mesma palavra usada aí, por causa das nossas transgressões. Ressuscitou para a nossa justificação. Último verso de Romanos capítulo 4. Então essa palavra entregue, como Paulo usa, fala de entrega até o fim. Fala de entrega incondicional. Fala de entrega que não é baseada naquilo que o outro é. É uma entrega de mão única, uma entrega que só tem uma via, uma entrega só de vai. Não é uma entrega que busca qualquer coisa do lado contrário. É uma entrega sacrificial. Então essa palavra é chave. Como Cristo provou o seu amor? Entrega incondicional. Não é se você for, ou se você fizer, ou se você se comportar assim ou de outra maneira. Mas entregou-se por ela. Incondicionalmente, voluntariamente e totalmente. As 3 questões ao mesmo tempo. Então isso está envolvido na palavra entregou-se. Isso nos fala, como maridos e pais, profundamente ao coração. Porque essa é a nossa primeira missão como maridos. Entregou-se por ela. Segundo, tendo-a, ou para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Creio que você sabe que palavra, nesse contexto aqui, é rema, não é logos. A diferença bíblica é que logos é uma palavra já falada. Podemos dizer que logos é uma palavra já revelada. E que rema é uma mesma palavra trazida de novo à tona, ou trazida de novo à luz. Então ela é chamada de rema, uma palavra que foi refalada. Essa é a ideia de rema. Então está dizendo que o Senhor Jesus lava a igreja, ou no nosso contexto, Ele salva a igreja, falando e refalando a sua palavra à sua igreja. Por isso Paulo escreve assim para os filipenses, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos diga as mesmas coisas. Irmãos, isso não é profundamente verdadeiro na vida familiar? Quantas vezes nós temos que dizer as mesmas coisas? Mas será que o nosso coração é como o do nosso Senhor Jesus? E como o de Paulo, que disse, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos diga as mesmas coisas. É assim que Cristo purifica a igreja pela lavagem de água, pela palavra. Que coisa maravilhosa é essa? Como isso testa os nossos corações. Como nós maridos somos impacientes, né? Deixa aí, por exemplo, essa carta aos Efésios. Abra, por favor, comigo, rapidamente. Colossenses capítulo 3. Deixa-me citar uma ilustração disso aqui. Por que você acha que está escrito assim? Colossenses 3,19. Maridos, amai as vossas esposas. Você sabe que Efésios e Colossenses são cartas irmãs, não é isso? São cartas paralelas. Então está aí, Colossenses, com a mesma ênfase de Efésios, no mesmo sentido. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com amargura, na versão que eu estou lendo.
Sabe qual é um dos sentidos dessa palavra, segundo o texto original? Às vezes, quando lemos amargura, nós nos sentimos mais eximidos, né? Porque nós pensamos assim, não, eu dificilmente tenho amargura para com a minha esposa. Mas sabe qual é um dos sentidos dessa palavra na língua original? E agora nós ficamos expostos, quase todos nós como maridos. Mau humor. Maridos, amai as vossas esposas e não as trateis com mau humor. Então, às vezes que a sua esposa te chama, ela diz assim, meu amor, você tem que ouvir bem, que às vezes ela está dizendo mau humor, ao invés de meu amor, não é? Só que assim, muito rápido você não compreende, não é? Porque uma das marcas que nós temos como marido, tantas vezes, é esse mau humor, não é? E por quê? Porque não vivemos vidas cheias do Espírito, submissas a Cristo. Nunca nós deveríamos ser caracterizados por mau humor. Nós somos intransigentes, críticos, demandamos em excesso, não é verdade? Por isso o Espírito Santo escreveu isso aqui, senão não precisaria escrever, não é? Ele está tocando lá nos pontos onde ele precisa, nas cordas que mais vibram, não é? Não as trateis com mau humor. Se nós fizermos isso, sabe qual é o resultado? Vamos lembrar de Pedro. Tratai as vossas esposas como um vaso mais frágil, com dignidade. Sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ó, que versículo. 1 Pedro 3, de 1 a 7. Aquele texto é muito interessante. São 6 versículos se tratando das mulheres. Tanta coisa sobre as mulheres. Não é? Mulheres façam assim, mulheres assim. Essa é a mulher que Deus honra. A mulher que se atavia assim, com modéstia, bom senso, as filhas de Sara. Você se lembra do texto? E tem um versículo só sobre os maridos. Mas esse versículo sobre os maridos é mais pesado do que todos os outros 6 sobre as mulheres. Porque ele diz coisas ali tremendas. Uma delas é essa. Que as nossas orações serão interrompidas se nós não tratamos nossas esposas com dignidade. Isso inclui sem mau humor. Né? Então, voltando lá. Efésios capítulo 5. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Que lindo, irmãos, essa foi a ação do nosso Senhor. Não há como ler esse versículo 26 e não nos lembrarmos de João 13, é impossível, não é? Porque o lava-pés de João 13 é uma ilustração de Efésios 5:26. Lá está o Filho de Deus, o Senhor da glória, vestindo uma toalha. Amados, a cruz representa a vitória do nosso Senhor Jesus sobre a morte. A bacia e a toalha representam a vitória do Senhor Jesus sobre a vida. Pense sobre isso. Se o Senhor Jesus não fosse vitorioso sobre a vida humana, representada pela bacia e pela toalha, ele nunca seria vitorioso sobre a morte, porque a cruz viria depois. Para o nosso Senhor Jesus se entregar na cruz, ele deveria ser aquele que primeiro conhece o significado da bacia e da toalha. Que lindas essas duas coisas colocadas juntas. Se não conhecemos a bacia e a toalha, nós não conhecemos o caminho da cruz. Você percebe isso, irmão? Então a bacia e a toalha é vitória sobre a vida, é vitória sobre o ego, é vitória sobre posição, é vitória sobre quem sou. Eu sou o mestre e o Senhor, e vos lavei os pés. Essa é a vitória sobre a vida, a bacia e a toalha. E então ele pôde ir à cruz, a sua vitória sobre a morte. Que combinação maravilhosa. Então não há como ler o versículo 26 e não nos reportarmos para João 13, porque ali está aquele que venceu a vida, para que então pudesse vencer a morte. Como ele venceu a vida? Ele venceu a vida porque ele não pensou em si mesmo. Você lembra o que disseram para ele quando ele estava na cruz? Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Sem saber, zombando deles, eles estavam dizendo a coisa mais verdadeira. Foi exatamente porque ele não salvou a si mesmo que ele pôde salvar os outros. A bacia e a toalha, que coisa maravilhosa. Então é assim que o Senhor santifica a igreja. Imagine se o nosso Senhor Jesus ficasse mal-humorado conosco, sua amada noiva, sua amada igreja. Quanto motivo nós damos para que ele fique mal-humorado conosco, mas ele nunca o fica. Ele diz assim, ainda que uma mãe esqueça do filho do seu colo, eu nunca me esquecerei de ti. Ainda que ela o desampare, eu nunca te desampararei.
Oh, irmãos, esse é nosso Senhor. Esse é o amor extravagante do nosso Senhor. Mas é sim, é um amor equilibrado com a verdade. Ele mantém esse filho no seu colo, mas fala a verdade com ele. E essa é uma das provas do seu amor. Uma das provas é a verdade. Então, santificando-a, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra. Que lindo. E por que os pés? Obviamente, aquilo que toca de uma maneira mais particular a nossa vida nessa terra. Ó, irmãos, que lição é aquele lava-pés? Em tantos sentidos. Nós não precisamos apenas ser purificados de nossos pecados. Nós precisamos ser purificados das coisas cotidianas. Você tem percebido isso, irmão, na sua própria vida? Se nós vamos para um local de reunião, seja ele qual for, para um grupo caseiro, reunião do povo de Deus, mas nós não estamos purificados das coisas cotidianas, nós podemos chegar lá sem pecados, nossa consciência é limpa diante de Deus, ainda vamos ser inúteis no que concerne a nos mover no espírito naquela reunião. Você compreende isso, irmão? Porque nós não estamos purificados das coisas cotidianas. Nós estamos com mente sobrecarregada, com pensamentos desviados, confusos, não é? Um espírito nublado, incapaz de tocar o Senhor de maneira fresca, nova, viva. Então nós não exibimos frescor na reunião, nós exibimos velharia, coisas nossas, coisas da semana passada. Não importa que tenha sido grande revelação, mas não são frescas, novas, vivas, não é rema, não é? Porque nós precisamos ser lavados com a lavagem de água pela palavra. Oh, que segredo esse, irmãos. Especialmente para nós maridos. Nós devíamos andar nesse frescor tão evidente, que nós pudéssemos ser instrumentos do nosso cabeça, o Senhor Jesus, para podermos lavar nossas esposas com a lavagem de água pela palavra. Cuidando, alimentando, pastoreando, renovando, refrigerando. Que necessidade. E assim nossos filhos, não é? Não será nosso foco aí, não vamos entrar exatamente nisso, mas creio que você sabe que o nosso Senhor Jesus, esse cabeça da igreja, ele sobretudo foi o profeta, o rei e o sacerdote segundo o coração de Deus. E esse tríplice ofício, ele é um encargo que nós também temos na nossa vida familiar. Nós devemos no nosso lar sermos reis segundo o coração de Deus, como já falamos, reis que servem, reis que tomam a bacia e a toalha, reis que colocam o poder a serviço, reis segundo o coração de Deus, profetas segundo Deus, não um profeta velho, não é? Mas um profeta segundo Deus. No Velho Testamento há uma diferença muito grande entre o homem de Deus e o profeta velho. Você se lembra lá, né? Nós devemos ser homens de Deus e não profetas velhos. Com a palavra de Deus viva no nosso coração, clara, com nossas vidas frescas, e também sacerdotes fazendo o caminho contrário, apresentando em oração, em intercessão, cotidianamente, momento a momento, os assuntos de nossa especial supervisão nos nossos lares. Nossos filhos, suas vidas, seus relacionamentos, nossas esposas, seus conflitos, suas dificuldades, seja o que for. Sacerdotes constantes diante de Deus, né? Então, isso é parte da nossa função. Verso 27. Vamos concluindo o texto aqui, nosso tempo já foi. Para a apresentar, um outro verbo maravilhoso. Primeiro entregou, depois santificar-se, tendo-a purificado, agora apresentar. A si mesmo uma igreja gloriosa. Essa palavra gloriosa, muito interessante. Lá também, no texto original, significa introduzida na glória. A palavra endoxos significa em glória, introduzida na glória. Uma igreja gloriosa. Cristo é glorioso, ele vai apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Por quê? Porque ele se fez responsável por ela. E o que ele fez por ela? Em uma palavra, ele a amou. E o que significou isso na prática? Já vimos. Ele se entregou incondicionalmente, voluntariamente e totalmente.
e a santificou, e a purificou, e então ele vai apresentá-la a si mesmo gloriosa. Que sequência maravilhosa é essa, irmãos? É o trabalho salvador do nosso Senhor, que não tem a ver apenas com perdão de pecados, mas tem a ver com o atavio de uma esposa gloriosa. Isso é o que o Senhor está fazendo conosco, e vai nos apresentar assim, naquele dia, diante dele. Quando Adão, de uma hora para outra, se tornou um poeta, não é? Cansado de ver animal de tudo quanto é jeito, dando nome para os animais, não encontrando uma auxiliadora compatível, quando ele a viu, uma obra soberana, preciosa do Senhor, então você sabe que de uma hora para outra, Adão se torna um poeta, não é? Porque aquele escrito de Gênesis 2 é poético na língua hebraica original. Quando ele diz assim, essa afinal é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ele usou um nome que é complemento, ele diz chamar-se-á varoa, que vem então da palavra varão, complemento, não é? Porque do varão ela foi tomada. A mesma ênfase, estamos citando aqui, porque é o que Paulo vai fazer nesse texto, pelo Espírito Santo, citar essa analogia. Que quando o Senhor apresentar a igreja a si mesmo, ele poderá usar as mesmas palavras de Adão. Onde está isso, irmão? Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Agora, alguns manuscritos originais, não todos, então talvez não esteja em algumas versões, mas certamente estará em outras versões aqui na mão de irmãos. Esse texto continua assim: membros do seu corpo, vírgula, da sua carne e dos seus ossos. Não é? Nem todas as versões têm, já explicamos, porque nem todos os manuscritos originais contêm. Então alguns colocam, outros não colocam. Mas a ideia é exata, é perfeita, porque é isso que o texto está dizendo. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Vamos pensar um pouco sobre isso. Você sabe quando nosso Senhor Jesus foi ferido na cruz? Antes disso acontecer, João registra que tomaram sua túnica. Você se lembra? Ele foi despido da sua túnica. Agora, irmão, se você leu aquele texto com atenção, havia uma característica na túnica do Senhor Jesus. Qual era? Era uma túnica inconsútil, que significa sem costura. Então eles viram que era um objeto de valor, por não ter nenhuma costura. E eles não rasgaram as suas túnicas, mas eles lançaram sortes para ver quem ficaria com aquela túnica. O que significa a túnica do nosso Senhor Jesus? A túnica do nosso Senhor Jesus, uma túnica sem costura, sem pedaços, inconsútil, fala do seu próprio caráter íntegro e integral. A túnica é uma expressão do que ele mesmo foi diante de Deus e dos homens. Um homem por inteiro, integral. Então havia uma profecia específica que falava da túnica do Senhor. Por que esse detalhe? Porque ele era uma expressão do que ele próprio era. A túnica era a primeira roupa que era usada sobre a pele, em contato direto com o suor da pele. Era uma expressão do que o próprio Senhor Jesus era, uma túnica sem costura, integral. Então eles lançaram sorte sobre essa túnica. Quando nosso Senhor estava na cruz, nenhum dos seus ossos foram quebrados, pelo mesmo motivo. Nosso Senhor permaneceu ali como um homem integral, mas o seu lado foi rasgado. E diz João, capítulo 19 do Evangelho, que do seu lado saiu sangue e água. Sangue, já compartilhamos aí nos versos anteriores, fala da entrega do Senhor, derramando o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas água fala de um outro aspecto. A água fala desse assunto de Efésios 5:26, dessa purificação pela palavra. Sangue tem a ver com remissão de pecados, e água tem a ver com o lavar da palavra. É uma dupla obra feita pelo mesmo Senhor. O mesmo que derramou o seu sangue, lava a sua igreja com lavar de água pela palavra. Para quê? Para que ele possa dizer, essa afinal é osso dos meus ossos. E osso fala de realidade interior, que ninguém vê. E carne da minha carne, carne fala de expressão exterior. Então naquele dia, quando o Senhor completar essa obra profunda que Ele está fazendo em nós, formando Cristo em nós, Ele poderá olhar para nós e dizer, eles têm a mesma realidade interior que eu mesmo. Mas Ele também poderá dizer, eles têm a mesma glória que eu mesmo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa.
Essa ideia de apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, membros do seu corpo, verso 30, da sua carne e dos seus ossos. E agora vamos concluir com as duas palavras do verso 29 que nós ficamos devendo aqui. Alimenta e cuida. Duas lindas palavras. Verso 29 diz: ninguém jamais odiou sua própria carne. A relação, irmãos, misteriosa, sobrenatural, divina, preciosa, que existe no relacionamento conjugal, ela é descrita nesse verso 29 dessa maneira: ninguém odiou sua própria carne. Como nós falamos ontem, essa unidade que existe no relacionamento conjugal não pode ser experimentada em nenhum outro tipo de relacionamento. Porque ela é uma unidade tal que inclui o homem em tudo o que ele é. O homem e a mulher. É no espírito, na alma e no corpo. E esse e no corpo é a realidade particular do casamento. Não é? Então ela é uma unidade singular. E aqui então diz, baseado nisso, ninguém jamais odiou sua própria carne. E agora usa duas palavras. Óbvio, tanto se aplica a Cristo cuidando de nós, quanto se aplica a nós cuidando de nossas esposas. O texto é muito óbvio. Então usa as duas palavras alimenta. Vamos colocar atenção primeiro nela. Significa pelo menos 4 coisas. Educa, é um dos sentidos da palavra. Interessante, né? Nós somos responsáveis diante de Deus de educar nossas esposas. Você gosta disso? Educá-las em Cristo. Educá-las nos caminhos do Senhor. Educa, muito interessante. Também cultiva. Nós já comentamos a ideia de Pedro, em 1 Pedro 3, não é? Consideração para com vossa mulher como um vaso mais frágil, é a palavra que Pedro usa. E a ideia cultiva, significa regar, significa gastar tempo, cultiva. Também significa eleva, interessante esse sentido no texto original. Fala de trazer de uma posição mais baixa para uma posição mais alta. Interessante esse sentido. Nós, maridos, deveríamos e somos responsáveis diante de Deus de levar nossas esposas de uma posição mais baixa para uma posição mais alta em Deus. Nós somos responsáveis. Não adianta nós entregarmos essa responsabilidade para outros ou nos eximirmos dela. Então, eleva é um outro sentido precioso da palavra. E também significa levanta, basicamente o mesmo sentido, não é? Ou ergue, mesmo sentido da palavra. Então esse é o alimenta. Agora a próxima palavra, cuida, linda palavra. Se você consultar o sentido dela, o primeiro sentido, o mais literal, sabe o que significa? É a atitude de uma galinha chocando os seus ovos. Linda demais, não é? Significa que assim deveríamos ser nós, maridos. Uma galinha chocando os seus ovos. Cuidando das nossas esposas. Esse é o cuida que o Espírito Santo colocou aí. Que lindo, irmão. Você gosta de ser um marido galinha? É muito bom ser um marido galinha. Sabe por quê? O marido galinha, ele sai do serviço doido para ir para casa. Ele é um homem da família, do lar. Ele tem prazer na sua esposa, nos seus filhos. Ele não foge de casa em troco de nada. Não é? Tá certo, ele tem lá seu futebol, sua pescaria. Não é? Mas ele tem ali seu alvo, ali seu coração, ali é o seu lugar, ali é o seu prazer, não é? Então essa é a galinha desse texto. Esse é o nosso Senhor. Nosso Senhor é nossa maravilhosa galinha, com toda reverência. Ele o é. Paulo foi essa galinha. Você lembra? O que Paulo escreveu para os Tessalonicenses? Eu sou como uma ama que cuida dos seus próprios filhos. Querendo-vos muito, eu estava disposto a entregar-vos não só o Evangelho de Deus, mas também a minha própria vida. Como ama que acaricia os seus filhos. Se você buscar aquela passagem lá, você vai ver o mesmo sentido. A ideia de uma galinha cuidando dos seus filhotinhos. Paulo está dizendo que ele era assim para as igrejas. Que lindo, não é, irmão? Que lindo. Então alimenta e dela cuida, choca. Assim como Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Essa ideia de chocar também envolve, obviamente, né, aquecer. Claro. O ovo é chocado aquecendo. Não é? Então a ideia de aquecer. A ideia de cuidar.
Esse é nosso encargo especial da parte do Senhor. Irmãos, concluindo então, nós estamos vivendo, particularmente na nossa sociedade, um vazio de paternidade insuportável. Insuportável. Se nós não pudermos, como cristãos, resgatarmos o sentido da paternidade de Deus entre nós, sobre nós, nós nunca daremos a resposta que essa sociedade precisa. O que a sociedade precisa é de paz, segundo o coração de Deus. E nós somos chamados para sermos esses pais. Aliás, nós somos os únicos que têm a condição de ser esses pais. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Pai é o nome cristão de Deus. O nome de Deus no Velho Testamento é Jeová. O nome de Deus no Novo Testamento é Pai. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. O Senhor nos ajude, irmãos, a considerarmos essas coisas aos seus pés. Amém. Vamos orar. Senhor querido, obrigado, porque o Senhor tão misericordiosa e fielmente nos fala e refala ao coração. Ó Senhor, nos sentimos tão privilegiados, que mesmo em meio de nossas infidelidades, o Senhor é todo fiel. Ó Senhor, nós louvamos Teu nome. O Senhor é fiel a Ti mesmo e fiel a nós. Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue baseado nessa fidelidade, falando-nos ao coração e atraindo-nos para Ti mesmo. Ó Senhor, recupera nossas vidas integralmente. Ó Senhor, livra-nos das ilusões e distrações, daquilo que não é Teu, não pertence a Ti, não toca o foco do Teu chamamento. Converte todo o nosso coração a Ti, te pedimos. Nós entregamos mais uma vez nossas vidas ao Senhor e entregamos Tua bendita palavra, crendo e confiando que, porque ela é Tua, ela é viva e eficaz. E capaz de trabalhar nossas vidas e adequar-nos, nos fazer idôneos ao Teu eterno propósito. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.